Olá, aqui é Lisandra Zanotto e nesse vídeo a gente vai falar qual é a quarta razão para você não temer a vida após o divórcio. Porque uma separação, ou seja, quando a gente se separa, a gente fica com muito medo. E o que acontece? Medo de tudo. Medo da vida que tá vindo pela frente, dos desafios, do desconhecido, porque independente do tempo que você está nessa relação, se é pouco tempo, se é muito tempo, mas você vinha mantendo um certo padrão de vida, de relacionamento, de rotina, de dia a dia. E aí, de repente, tudo aquilo é interrompido e vai começar um novo ciclo na sua vida. Só que você não sabe como vai ser, se vai ser bom, se vai ser mais difícil, se vai ser melhor. Geralmente, a gente tem muita insegurança e muito medo e a gente não consegue ter muita clareza do que vai ser, né? O que acontece é que o medo, ele pode ser igual uma areia movediça, assim, que te paralisa e vai te sugando, assim, até que você fica tão amedrontada, que aquilo te deixa sem se movimentar, sem ação, sem atitude, né? E às vezes você pode até desenvolver, por exemplo, um quadro de depressão, de isolamento, porque você tem medo do que está lá fora, do que está por vir, porque às vezes você está tão enfraquecida e debilitada, você está tão machucada, você está tão se sentindo tão rejeitada, tão errada, né? Porque quando um casamento não dá certo, por qualquer outro motivo que não seja a morte de um dos cônjuges, ele é considerado um fracasso. E é inevitável você se sentir fracassada quando você acaba. É muito difícil você não se sentir assim, mesmo que seja você que tenha pedido a separação. Ainda assim, você sente como se aquela relação tivesse sido um erro, um fracasso, quando não foi. Porque você simplesmente esquece de tudo que deu certo até então, de tudo que você viveu de bom, de todas as experiências que você teve, de tudo que você aprendeu, de todos os momentos bons e agradáveis que você viveu com essa pessoa, do tanto que você amou e foi amada nessa relação, né? E pode ser que você hoje fale assim, não, mas se ele fez isso é porque ele nunca me amou. Não, não é verdade, porque se um dia você se sentiu amada, é porque você foi amada, isso foi real, isso não foi fruto da sua imaginação, né? E pode ser que o desdobramento dessa história pode ser, né, diferente de tudo aquilo que você imaginou e diferente de tudo aquilo que você acredita que é o amor. Mas foi assim. O que eu quero que você saiba é que não necessariamente essa relação foi um fracasso. Ela só acabou, porque um casamento, ele não é um destino final. Não é uma coisa que você casou e pronto, você está destinada a morrer naquela relação. Não, pode ser que isso aconteça, mas se isso não acontecer, tá tudo bem. Porque um relacionamento, ele é um processo, né, que exige, e tem fases, e tem o começo, e tem a adaptação, e tem a entrega, e tem a doação, e tem essa coisa de ir se adaptando, ir se doando, ir se ajeitando, e engrenando as partes, e às vezes pode ser que esse processo se desgastou, ou teve um fim, e os dois chegaram à conclusão, ou um chegou à conclusão que pra ele deu, e é isso, você não pode resistir a isso, acabou, ok, né? Não necessariamente que foi um fracasso tudo, você perdeu a sua vida, não. Então vamos lá, a quarta razão para você não temer a vida após o divórcio é que com tudo isso que você experimentou, viveu e está vivendo agora, você pode se tornar uma pessoa muito melhor do que você era antes do fim desse relacionamento. E por quê? Você já ouviu falar naquelas pessoas que passam por um grande trauma na vida? Por exemplo, uma doença como um câncer, uma leucemia, um acidente trágico que elas quase morrem, mas não morrem. Você já conheceu ou você já ouviu falar na história de alguma dessas pessoas que passou por isso e simplesmente se transformou numa outra pessoa? Você fala, cara, se você conhecesse essa pessoa antes da doença e agora, nossa, essa pessoa mudou a vida dela, ela é muito melhor, ela é muito mais feliz, ela dá muito mais valor para a vida, ela é muito mais generosa, ela é muito mais grata pela vida que ela tem, ela dá muito mais valor às coisas pequenas, ela vive muito melhor, ela tem muito mais leveza, e tudo isso porque ela passou por uma grande perda, por um grande trauma, por um momento na vida dela onde ela quase perdeu tudo o que era mais importante, né? E aí ela usou aquilo como uma oportunidade para ela se fortalecer, para ela aprender
com aquela experiência que a vida estava dando, porque assim, quando você passa por um momento desse, você tem dois caminhos. Ou você se revolta, ou seja, por que que eu tive que ter câncer, né? Que mundo é esse, que vida é essa, que Deus é esse que me escolheu para ter uma doença como câncer, para ter uma leucemia, ou ter que, sei lá, tirar um seio porque teve um câncer de mama, ou sofrer um acidente e perder as pernas, ou você se revolta, né, e sofre a vida inteira rejeitando isso, esse aprendizado que a vida está te trazendo, ou você resolve aceitar, olhar para aquilo e falar assim, o que que a vida quer que eu aprenda? O que que a vida está me trazendo aqui? Por que que eu preciso passar por isso? O que que eu preciso aprender nessa experiência? Porque o que a gente tem que entender é que a vida, ela... Como é que é o ditado? Ela não é pra você, ela é pra você. Ok. O que a gente tem que entender é que a vida, ela não é pra você. Ela é por você. A vida acontece pela gente, para ensinar a gente, para mostrar pra gente, né? Porque existe um propósito de a gente estar aqui, né? E as coisas não acontecem assim, os sofrimentos, as dores, as alegrias, as tristezas, os encontros e desencontros, eles não acontecem simplesmente casualmente, né? Tudo isso tem um porquê, tudo isso tem uma mensagem, uma história por trás, né? E se a gente ficar só no nível superficial do que está acontecendo e se apegar nisso, você deixa passar o que está aqui, ó, nas profundidades, nas camadas mais internas de tudo que está acontecendo. E o que está na camada mais interna é o que vai te trazer entendimento, é o que vai te fazer uma pessoa melhor, o que vai te dar a oportunidade de abrir a tua visão e falar assim, ok, entendi. E quando você entende, você não precisa repetir isso aqui na frente, você não precisa passar pela mesma coisa de novo, de novo, de novo. Você não precisa repetir, porque você entendeu. E quando você entendeu, você traz para a tua consciência isso, e a tua alma absorve aquele conhecimento, né? E aí você não precisa passar e repetir. Agora, quando você resiste, quando você fala, não, isso não podia ter acontecido comigo, não, porque não, porque não, porque eu não quero, porque eu não aceito, porque que vida é essa, que Deus é esse, porque eu sou uma pobre coitada, porque tudo de ruim acontece comigo, porque eu não tenho sorte na vida, porque eu tenho o dedo podre pro amor. Quando você resiste nisso, quando você fica aqui, você não chega aqui, né? Onde você fala, ok, eu entendi, eu aprendi, eu internalizo isso e tô livre para viver coisas novas, né? Só que para você sair daqui e chegar aqui, você precisa estar aberta, você precisa não resistir, você precisa aceitar, você precisa estar conectada com você, com o que está acontecendo internamente. Eu sei que aí dentro pode estar tudo assustadoramente doloroso, né? Eu sei que essa dor, ela pode ser devastadora, né? Mas acredita no que eu vou te falar, né? Primeiro, isso tudo vai passar. E segundo, se você não resistir, se abrir, acolher isso, né? E se perguntar o que eu preciso aprender com isso, aos poucos, isso vai, sabe? Às vezes você não tem resposta naquela hora, mas vai vindo, mas esteja aberta, não resista, sabe? Esteja aberta para você receber isso, para a vida te dar isso, sabe? Porque afinal de contas, a gente está aqui para ser feliz e para evoluir. A gente está aqui para nos tornarmos seres melhores. A gente está aqui para se tornar... A gente está aqui para aprender a viver com leveza, com amorosidade, com bondade, com clareza, com generosidade e com propósito. E sem dúvida nenhuma, esse momento da sua vida pode ser uma oportunidade para você se tornar uma pessoa muito melhor do que você era antes e do que você jamais foi. Eu espero muito que esse vídeo consiga te dar essa nova perspectiva sobre esse momento que você está vivendo agora. Amanhã tem mais um vídeo falando da 5ª razão para você não temer a sua vida após a separação. Um beijo e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.